discípulo de Jesus. Ser salvo é fácil. Ser salvo não custa nada. Salvação é de graça. Ser salvo não custa nada. É só você levantar a mão e dizer: eu quero Jesus na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador, como o dono da minha vida. Agora, ser discípulos, irmãos, custa muito. Porque quando você vem lá de fora, você vem com um molde. E daí você tem que se moldar a Cristo. É a mesma coisa, irmão. Né? Pede missionários que não tem número, mas graças a Deus, tem número sim, né? Mas às vezes o irmão chega assim: olha, eu estou com esse sapato aqui, está semi-novo, né? Vai para o missionário, né? E diz assim: eu quero entregar ele para o irmão, mas tem que saber qual é o número do irmão. E daí o missionário diz assim: mas que número que é esse sapato aí, irmão? Aí ele é 39. E ele usa 41. Não, serve sim, irmão. Serve, está bonito. Me dá aí. Aí o coitado do missionário fica com o pezinho, os dedinhos ficam assim. Ele orando para dar uma esticada, para ver se o couro estica, para ver se laceia, para ver se dá certo. Não é verdade? Então, assim é o discipulado, irmãos. Ser discípulo é às vezes se ajustar, se moldar. Tem coisa que a gente vai ter que tirar da vida da gente, tem coisa que a gente vai ter que se moldar, tem coisa que a gente vai ter que ser transformado por Deus. A gente não pode dizer como alguém: não, esse é meu jeito, eu sou assim mesmo. Deus me ama assim. Deus te ama assim, isso é verdade. Mas Deus te ama tanto que Ele quer ver você melhor, amém? Então a gente tem que se moldar. E a terra boa é aquele terreno, aquele coração que ele quer cooperar com Deus. Ele não quer que Deus coopere com ele, ele quer cooperar com Deus. Você percebe que hoje em dia tem tanta gente que ele quer as coisas, que Deus faça as coisas para ele. Senhor, me dá isso, Senhor, me faz isso, assim, transforma a minha esposa, Senhor, transforma esse marido, meu Deus, que marido, transforma ele, Senhor. E às vezes Deus só está esperando. Quem sabe a oração que Deus queria ouvir é: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade, Senhor? E então Deus fala e brada, porque você está disposto a cooperar com Ele. Quando você está disposto a cooperar com Ele, com Deus, Deus tem prazer de falar com você. Amém? Agora hoje nós queremos falar sobre como Deus fala. Como é que Deus fala? Como é que Deus fala? Vamos abrir a Bíblia em Jó, capítulo de número 33, versículo 14. Isso foi só um repasse, né? Jó, capítulo 33, versículo 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Jó, capítulo 33, versículo 14. Jó está antes de Salmos. Então, aqui nesse livro fala que, em uma versão, ele diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Eu não sei, tem outra versão aqui, tem na linguagem de hoje. Que versões mais tem do versículo 14 especificamente? Pode ler, quem tiver uma versão diferente. Deus se revela ao homem, ainda que você não tenha percebido isso. E na versão do irmão Cláudio, que é a linguagem de hoje, é isso? Linguagem de hoje, fala exatamente assim, né? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. E aqui essa questão, várias maneiras. Deus fala de várias maneiras. Nós temos que entender que Deus, Ele está falando a todo o tempo. É como nós falamos já anteriormente, é como esse ambiente. Esse ambiente, os irmãos percebem que tem um microfone, esse microfone não tem fio, mas existe uma ondas, né? E aí, o que acontece? Ali tem um aparelho ali, olha. Aquele aparelho, por mais que não tenha cabo, ele está ligado. Existem ondas aqui que estão ligando esse aparelho. Eu posso ir longe com esse microfone e vou continuar falando aqui. Isso é tecnologia. Aqui dentro desse espaço, lá na secretaria, tem um roteador, que é ali onde nós recebemos o sinal de internet. E se eu tiver um notebook, ou se o irmão que está aí tiver um iPod, um iPad, um iPhone, né?
Você pode sintonizar tendo uma clave, tendo ali uma senha. Você pode sintonizar e abrir uma página da internet e ter um contato e fazer um contato com alguém que esteja lá no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Você pode, de repente, fazer uma videoconferência. Você, de repente, pode ter uma câmera aqui filmando e a gente projetando isso pela internet e alguém lá no Japão pode estar ouvindo o que a gente está falando aqui. Isso é a tecnologia. Tudo isso está à disposição. E aqui, nesse ambiente, está passando, então, ondas sonoras, ondas magnéticas, ondas de imagem. Tem imagens passando por aqui. Só que o que acontece? Tem que ter algo para sintonizar. Tem que ter um receptor para sintonizar. Então, Deus está falando a todo tempo, a todo instante, de várias maneiras. Porém, os homens não ouvem o que Deus está falando. Você pode ouvir Deus de várias maneiras. Deus se revela de várias maneiras. De repente, o passarinho estava falando assim: Hercílio, vai orar. Tem um passarinho que faz assim, né? E aí ele entendia assim: Hercílio, vai orar. E ele despertou com aquele passarinho cantando, e ele entendeu aquilo. E ele dobrou o joelho e foi orar, buscar ao Senhor. Irmãos, Deus fala de várias maneiras. Deus fala através de uma criança. Deus fala através de situações inusitadas, que parece até loucura. Tem gente que mendigo já falou com ele, da parte de Deus. Tem gente que um próprio incrédulo chegou a dizer assim: rapaz, você, olha, e entrega uma palavra da parte de Deus. Deus usa. Deus usou uma mula para falar com Balaão, não é verdade? Deus usou várias situações, mas Deus tem prazer de falar através do homem. Então Deus fala de várias maneiras. E Deus, algumas maneiras que Deus fala na Bíblia, de uma maneira inusitada. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardendo. O que é uma sarça? Uma sarça é um ramozinho do deserto que não serve para nada, é tipo uma praga. E o grande mistério da sarça não era que ela estivesse pegando fogo, porque no deserto, na época lá em que Moisés estava, era normal, por causa do calor, aquelas sarças estavam secas, aquelas folhas estavam secas, e de repente, por causa do calor, pega fogo mesmo. Você já percebeu que às vezes até uma gota de água pode produzir fogo? É incrível. Esses dias eu estava vendo, faz muito tempo, que como pegou fogo numa floresta. Sabe como foi? Uma gota d'água, um pinguinho d'água. O sol bateu sobre ele e daí através dele produziu calor e fogo num negócio que estava seco lá e começou a pegar fogo. Através de uma gota de água pegou fogo naquele mato todo. Então, a sarça era algo que era normal pegar fogo. Mas sabe qual o mistério que Deus falou através da sarça? É que a sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Ela não terminava, ela não acabava. O fogo continuava ali. Um mistério aconteceu ali. Deus falou através de uma sarça ardente no deserto. Deus falou com Moisés através daquela sarça que queimava. Outra vez, Deus falou através de uma nuvem. Deus falava através da nuvem. A nuvem se movia e o povo de Israel tinha que se mover também. Deus falou através de uma coluna de fogo que manifestava a presença dele no meio do povo. E quando esta nuvem se movia, também era um sinal de que eles também deveriam se mover. Deus falou antigamente também através de anjos. Através de anjos, a Bíblia reflete a história de muitos episódios de que Deus falou através de anjos. Deus falou com Abraão através de anjos. Quem mais que Deus falou através de anjos? Ló, né? Josué, né? Quem mais? Daniel, Emanuá, né? O pai de Sansão, né? Gideão, Maria, José. Não, José foi sonhos, né? Mas foi o anjo que apareceu no sonho dele. Abraão, quem mais? Bom, quem? Agar, muito bem.
Zacarias, Misael, Ananias e Azarias, quando estavam na fornalha ardente. Então, Deus falou várias vezes por anjos também. Será que Deus ainda fala por esse intermédio? Claro que fala. Deus continua o mesmo e Ele usa, a Bíblia diz, várias maneiras de falar. A grande questão é que Deus está falando a todo tempo, a todo instante, mas a Bíblia diz que nós não ouvimos. Para ouvir Deus, tem que aguçar e afinar o ouvido, prestar bastante atenção, porque Ele está falando com você. Ei, José Gonzaga, eu estou falando com você. Deus está falando com você. Né? Lembra um personagem bíblico que por 3 vezes Deus chamou seu nome e ele não conhecia a voz de Deus. Ele era menino, Samuel. E então o próprio Eli, que estava desviadinho dos caminhos do Senhor, mas ele tinha experiência, né? Ele disse, olha Samuel, Deus quer falar com você. Da próxima vez, você diz assim, fala Senhor, que o teu servo ouve. E quando ele ouviu então a voz de Deus, ele disse, fala Senhor, que o teu servo ouve. Só que Eli ainda disse, olha, só que tem uma coisa, quando Deus falar com você, não me omita nada. Eu quero saber tudo. E justo a sentença era uma sentença ruim para ele, para o próprio Eli, mas Samuel então falou o que Deus tinha falado com ele. Eu acho que a Bíblia não diz que Samuel viu ninguém, foi uma voz que falou. Às vezes tem gente que tem essa experiência de uma voz falar com ele. Tem muitas pessoas que têm essa experiência. Deus falou também através de uma mula, como nós citamos o exemplo de Balaão, falou através de uma mula. Outras formas também que Deus fala, através de sonhos, através de visões, através de vozes, através de circunstâncias, através de sinais. Que mais que nós poderíamos acrescentar? Muitas outras maneiras que Deus fala. Mas eu gostaria de ver aqui com os irmãos, pelo menos 4 maneiras de que Deus fala conosco. Eu não vou falar as 4 hoje, vou falar só uma delas, porque nós temos mais 2 encontros para nós fechar aquelas 7 semanas. Então eu vou falar um hoje e quem sabe 2 na próxima semana e mais um de repente, ou os outros 2 na última semana. Então, como que Deus fala, irmãos? Olha, vamos ler. Abre a Bíblia, 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 16. Olha só como Deus fala conosco. Olha como Deus está falando com vocês, comigo. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. É o hino que foi cantado. Leia, quem achou? Olha que bênção. Então, olha como Deus fala. O apóstolo Paulo está falando aqui ao seu discípulo, seu jovem discípulo Timóteo, e ele está dizendo, toda a Escritura Sagrada, na Bíblia da linguagem de hoje, diz assim, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém, irmãos? Olha, Deus, Ele fala conosco, em primeiro lugar, por meio da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Da Bíblia Sagrada. Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmãos, não é simplesmente uma coleção de pensamentos maravilhosos e ideias fabulosas. A Bíblia não é apenas uma linda coleção inspirada. Ela é a palavra de Deus para nós hoje, atual. Muitos outros livros passaram por correções, o livro dos Mormons passou por não sei quantas correções, outros livros religiosos passaram por várias correções. A palavra de Deus cada dia mais, ainda que combatida por tantos, cada vez mais com os descobrimentos arqueológicos,
os homens, através da arqueologia, queriam destruir a veracidade da palavra de Deus. Aconteceu justamente o contrário. Começaram a descobrir tantas coisas que a palavra de Deus tem falado. E a palavra de Deus não é um livro histórico. O Senhor Deus não se preocupou com a questão histórica, Ele se preocupou com a revelação. Mas a história tem demonstrado que os acontecimentos históricos registrados aqui foram verdadeiramente, aconteceram de fato, e a arqueologia está comprovando cada dia mais esse fato. A palavra de Deus, ela é a verdade. Pense um pouco na palavra inspirada. Inspirada. Do grego, esta palavra, ela significa soprada por Deus. Deus respeitou a forma literária de cada escritor, mas Ele soprou a inspiração, e aqueles escritores escreveram debaixo da inspiração, do sopro de Deus. Portanto, a palavra de Deus, ela é confiável. E a palavra de Deus, irmãos, ela faz muitas coisas. Ela guia, ela corrige, ela conforta, ela ajuda, ela alimenta, ela supre, ela alenta. E aí poderíamos acrescentar adjetivos mais do que a palavra de Deus faz para a gente. A palavra de Deus, ela nos dá direção. São muitas e muitas pessoas que foram tocadas pelo poder da palavra. Quantas pessoas que foram tocadas pela palavra, que de repente nunca tinham ouvido uma palavra, a palavra de Deus, e esta palavra tocou no coração. Eu me lembro daquele testemunho daquele japonês que estava no hospital, e chegou aqueles irmãos gideões internacionais que distribuem o Novo Testamento, e parte do Antigo Testamento, que são os Salmos e Provérbios, e de repente aquele japonês estava ali hospitalizado, e de repente aqueles irmãos chegaram e disseram: nós podemos deixar aqui um exemplar do Novo Testamento, da palavra de Deus? E aquele homem diz: não quero não, pode levar para lá, porque o meu Deus é Buda. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema, nós vamos deixar aqui, se você dá uma olhadinha, lê aqui, e depois você diz alguma coisa para a gente. Então deixa aí, vou dar uma olhadinha. E aí aquele livro ficou lá. E aquele japonês começou a ler aquela palavra. E aquele irmão, de repente, chamou atenção, aquelas palavras duras daquele homem. E ele estava passando porque aquele hospital era muito grande. E eles fizeram aquela distribuição de Novos Testamentos em 3 etapas. Uma vez por semana, em 7 dias, uma vez a cada semana. Quase um mês eles levaram para alcançar todo aquele hospital que era muito grande. E aquele irmão, então, na segunda vez que foi fazer a segunda etapa da distribuição dos Novos Testamentos, ele lembrou daquele japonês. E ele então passou novamente por lá e disse: como vai o senhor? E daí o senhor tem lido o livro que eu tenho deixado para o senhor? Ele disse: eu tenho lido sim, mas não, meu Deus é Buda. Ah, não, tudo bem, não tem problema, continua lendo. E quando foi na 3ª semana, aquele irmão, para fechar aquela evangelização, passou por ali novamente, e quando ele passou por ali, ele viu, não estava mais o japonês ali. E então ele chegou e perguntou para a enfermeira que estava ali, e falou assim: e aquele senhor, aquele japonês que estava aqui e tal? Ela falou assim: olha, ele infelizmente não suportou a enfermidade dele, e ele faleceu, entrou em óbito. E aquele irmão, orando, disse que o Senhor Deus, tenha dado a oportunidade para ele. Mas ele percebeu que estava o exemplar ali do Novo Testamento. E então ele foi naquele móvel e pegou aquele exemplar, e quando ele começou a folhear o exemplar, no final do exemplar do Novo Testamento e dos Salmos e Provérbios, havia algo escrito. E ele pôde identificar, e ele leu, e estava escrito assim: Buda não é Deus, Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. A palavra de Deus, ela transforma, ela fala com o coração mais duro, com o homem mais obstinado.
A palavra de Deus, ela penetra, ela é como uma pedra que esmiuça a penha, ela vai falando, e a grande verdade é que quando você lê um livro, você pode ler um romance, você pode ler uma poesia, você pode ler um livro de ficção, de aventura, você pode ler até uma novela, você pode ler um conto, e pode ser bonito aquelas palavras, com muita eloquência, mas quando você lê a palavra de Deus, há um diferencial, porque o autor dela vai estar junto com você ali. Junto com você estará o Espírito Santo, porque é Ele que nos revela a verdade desta palavra. E a verdade desta palavra é que ela é viva. A palavra de Deus é viva, ela não é simplesmente uma palavra. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas aberto é a boca de Deus falando com o homem. Você pode dizer amém, irmão? A palavra de Deus fala conosco. Mas algumas pessoas têm uma experiência negativa com a Bíblia. Principalmente crentes imaturos e que não gostam de ler. Irmãos, hoje nós vivemos num mundo de tanta facilidade e como as pessoas são preguiçosas para ler. Hoje tem tanta facilidade que as pessoas têm várias versões, Bíblia na linguagem de hoje, contemporânea, revista corrigida, tem livro para adolescente, para mulher, para homem, para empresário, para executivo, para tudo que é tipo, para atleta, tem para tudo. Mas a gente não lê, a gente tem preguiça de ler. Irmãos, antigamente se valorizava mais, porque não tinha esta facilidade que nós temos hoje. Isso é coisa recente, 1500 que houve a impressão da imprensa, né? E o primeiro livro a ser editado ali pela imprensa, né? Ser impresso, foi a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E até hoje ainda é o livro mais vendido. É o livro mais vendido, mais lido, ainda que tenha esses reveses. Mas a Palavra de Deus, ela é poderosa e fala conosco. Mas sabe qual é o problema de muitos crentes? É que eles chegam e eles querem jogar a sorte com a palavra de Deus. Deus, eu estou precisando de algo. Fala comigo. E às vezes acontece, sabe o quê? Que justamente a gente tem a dificuldade, porque percebe que a Bíblia, quando você abre ela, qual é a tendência de nós abrirmos? É no meio da Bíblia. E no meio da Bíblia é quando Deus estava muito chateado, estava muito brabo com o seu povo. E as palavras ali é palavra dura, palavra de justiça, palavra de juízo. E de repente, quando a pessoa abre ali, fala assim, não, mas esse Deus está muito nervoso. Será que não tem uma palavrinha melhor, não? E esse é o problema, que às vezes as pessoas se assustam, porque abre a Bíblia e na metade da Bíblia é a parte que Deus está chateado, está brabo, está nervoso, está exortando o seu povo. E às vezes a pessoa vai com um quebrantamento no coração, e acaba recebendo uma palavra, uma cintada de Deus. E às vezes a pessoa fica sem compreender. Então a melhor coisa para fazer, o que é? É ler a palavra de Deus sistematicamente. Se você não é um leitor assíduo da palavra de Deus, comece a ler o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é mais fácil de ler. Comece pelos evangelhos, é história. Todo mundo gosta de história, por isso que as novelas fazem um sucesso danado, porque é história. O Novo Testamento, ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, é história. Então, comece por aí, tenha gosto pela palavra de Deus. Se você tem dificuldade de ler o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, depois você vai ler o Antigo Testamento também. Mas a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. A Bíblia, ela faz tudo isso, corrige, conforta, ajuda, alimenta, supre, alenta. O que é que você está precisando de receber hoje? Consolo. A palavra de Deus tem consolo para você. Você precisa de direção para a tua vida? A palavra de Deus tem direção para a tua vida. Você precisa disciplinar a tua vida? A palavra de Deus tem também uma palavra para disciplinar a sua vida. A palavra de Deus é a verdade. Essa palavra, irmãos, é uma palavra apaixonante. Cada vez que a gente lê, a gente ama mais a palavra de Deus. E o salmista disse, eu amo a tua palavra. E ele disse, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, quando a palavra de Deus está dentro de nós, a gente afugenta o pecado de perto de nós, porque a gente se defende com a palavra de Deus. Eu sempre fui um amante da palavra de Deus. E desde criança fui instruído pela minha mãe para
ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Eu me lembro que enquanto os meus companheiros de escola estavam lendo gibi, eu estava lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu estava lendo o Novo Testamento. E eu estava tentando decorar a sequência da palavra de Deus, porque os irmãos falavam, vamos ler tal lugar. Ai, meu Deus do céu, onde fica esse negócio? E vai para lá, vai para cá. E aí eu comecei desde cedo a memorizar, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tal, para saber de memória a sequência. Porque quando alguém dizia Jó, eu antes de Salmo, né? Quando dizia Daniel, logo depois dos profetas maiores. E aí começava, né, o último lá, né? E então sintonizar, criar uma liberdade, uma intimidade com a palavra de Deus, porque assim, nos momentos difíceis da vida, eu tenho certeza que a palavra vai vir para o teu coração e você vai lembrar da palavra de Deus. Quando você estiver passando por agruras, por lutas, por dificuldade, Deus vai soprar na tua mente aquilo que você já leu da palavra e você vai tomar posse daquela palavra e você vai dizer, Deus está falando comigo. Agora, muitas vezes a gente encontra pessoas que muitas vezes diz assim, Deus nunca fala comigo. Você já percebeu? Tem gente que fica até chateado, bicudo, quando tem uma profecia e Deus vem no meio de uma multidão, tem 100 pessoas, como nós estamos aqui, umas 50 pessoas de repente, e Deus chega e fala com o Jossã. Puxa vida, mas Deus não falou comigo. Por que Deus não falou comigo? Falou só com o irmão Jossã. Mas irmãos, quando alguém chega assim e diz assim, Deus nunca falou comigo, eu digo assim, você leu a Bíblia hoje? Você leu a Bíblia hoje? Porque às vezes sabe o que acontece? Deus quer falar com você, mas o telefone está fora do gancho. Só dá o culpado. Pã, 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 pã. Deus está falando, está querendo falar com você, mas você está fora do gancho. Você está fora do gancho. Mas Deus está falando conosco hoje. Você crê nisso? Pode dizer amém? Irmãos, se você tivesse uma reunião, de repente, com a presidente, né, da República, Dona Dilma, ou de repente o Beto Richa, ou de repente o prefeito da cidade, ou de repente uma pessoa muito importante lá da tua empresa, um diretor lá da tua empresa, uma pessoa muito importante, e de repente que ele quisesse ter uma reunião com você, mas ele dissesse assim, olha, a minha agenda está lotada, eu só posso te atender 4:30 da manhã. Você iria, não iria? Bem arrumado, bem ajeitado. Ainda mais se de repente vai falar assim, eu quero falar com você sobre um tema. O teor da reunião é promoção. Ah, meu amigo, 4 da manhã você já está lá esperando já, né? Nem dorme de noite, de tanta ansiedade. Meu Deus do céu, tenho que me preparar, tenho que jejuar. Meu Deus, o que eu vou falar? Que vestido que eu vou usar? Que roupa que eu vou usar? Que gravata que eu vou usar? Eu vou pentear para cá, para lá. Vou fazer um gargarejo aqui para limpar minha garganta, né? Para falar bem, redondinho as palavras. Irmãos, e o que a palavra de Deus nos diz? Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Você quer achar Deus? Você quer que Deus fale com você? Você está precisando ouvir a voz de Deus? O segredo está aqui. Ele está dizendo na palavra dele, ele não mente. Ele diz, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Ele está dizendo, olha, tem um horáriozinho aqui na minha agenda que você pode ficar tranquilo, você vai me achar, e é de madrugada. E o Senhor está dizendo para você hoje, se você me buscar de madrugada, você vai me achar, eu vou falar com você. Amém? Então aí está a receita. Vamos buscar o Senhor, vamos buscar o Senhor. A Bíblia, irmãos, é um livro desafiador, mas ele é um manual fornecido pelo fabricante. E quando nós dedicamos tempo para meditar na palavra de Deus, a palavra de Deus começa a falar comigo e começa a falar com você. Tem muita gente hoje que está dizendo assim, eu sinto que a minha fé está fraca.
Eu sinto que antigamente parece que eu tinha mais fé. Eu sinto que parece que antigamente eu sentia mais Deus. Deus falava mais comigo. Eu tinha mais comunhão com Deus. Eu sentia um fogo de Deus no meu coração. Sabe qual é a situação que eu quero dizer para você? A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você dedicar um tempo para você falar com Deus e ouvir Deus, porque é um diálogo que nós vamos fazer. Nós cremos num relacionamento e não religião. Nosso relacionamento com Deus. Eu falo com Deus, Deus fala comigo. Mas sabe qual é o problema? Que às vezes a gente vai e despeja tudo. Deus... Aí quando Deus vai falar, a gente levanta e vai embora. A hora que Deus ia falar com a gente levanta. Só a gente fala. Deus quer falar com você também. E uma das maneiras que Deus tem para falar é o que Ele já deixou escrito para nós. É o testamento dEle para nós. E está à sua disposição. Quantas pessoas hoje estão morrendo de fome porque estão desconhecendo que Deus já proveu para eles. Deus já proveu para eles. Deus te dá segurança. Deus te dá algo para você se apoiar. Na Segunda Guerra Mundial, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, houveram muitas crianças que ficaram pela estrada, sem pai, sem mãe, que conseguiram escapar da guerra e não morreram. Mas essas crianças passaram muito tempo sem comida, passando necessidade, passando muitas dificuldades. E essas crianças ficaram todas abandonadas, sem pai, sem mãe. E então os estudiosos levantaram uma casa para abrigar todas essas crianças. E abrigaram todas essas crianças. Deram ali comida, roupa, carinho, atenção, instrução. Mas eles notaram que essas crianças, ainda que tinham toda a comodidade, ainda que tinham toda a segurança, irmã Marli, de noite elas não conseguiam dormir. Elas tinham pesadelo, elas ficavam agitadas e elas não conseguiam dormir. Ainda que tivesse todo o conforto, elas não conseguiam dormir. E aí os estudiosos começaram a pensar e rever e descobriram que elas se sentiam inseguras, ainda que tivessem tanta comodidade, mas elas se sentiam inseguras. Porque elas tinham aquilo naquele momento, mas elas tinham um trauma daquilo que passaram. E de repente, que tal se de repente vem uma bomba, estoura aqui, e novamente nós estamos na rua novamente. E os estudiosos começaram a questionar isso e pensar nisso, para achar a solução, para ver se conseguia trazer de repente a tranquilidade para essas crianças. Aí sabe o que eles fizeram? Eles fizeram assim: alimentem essas crianças como sempre, alimentem para que elas fiquem bem alimentadas. E depois que elas comerem tudo o que elas quiserem comer à noite, vocês peguem e repartam um pão para cada uma delas, para que elas segurem um pedaço de pão. E então fizeram exatamente isso, distribuíram para todas as crianças um pedaço de pão. E o resultado foi fantástico, porque aquela noite todas elas dormiram tranquilamente. Sabe por quê? Porque elas tinham algo para se apegar e dizer: se algo acontece, se de repente existe uma outra guerra, e se existe alguma coisa que nós estamos na rua novamente, pelo menos um pedaço de pão nós temos para nos alimentar amanhã. Porque o ser humano é assim, a gente sempre está preocupado com amanhã. O que vai ser do amanhã? Irmão, o Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Você não precisa se preocupar com amanhã. A tua vida está assegurada nas mãos do Senhor. Esse é um seguro de vida que é garantido para sempre. Nenhum banco vai te trazer maior conforto e maior segurança do que a presença de Jesus na sua vida. A palavra de Deus te dá segurança. Você crê assim? Pode dizer amém? Quantos podem dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz cada dia,
e eu quero ouvi-la através da tua palavra. Eu me comprometo a partir de hoje a ser um leitor mais assíduo da sua palavra, a ser um leitor diário, constante. Eu quero ler ela de manhã, eu quero ler ela de tarde, de noite, porque eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não posso viver sem a tua voz, eu não posso viver sem a tua palavra, eu não posso viver sem a sua direção, eu não posso viver sem esse pão, sem essa segurança. E o Senhor está aqui para dar segurança à tua alma, a tua vida está nas mãos do Senhor. Você crê nessa palavra? Fica de pé comigo, meu amado irmão. E eu quero orar por você nesta hora, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela está aqui hoje para guiar você, para falar com você, para alimentar a sua vida. Ela é alimento, ela é água, ela purifica e ela também mata a sua sede espiritual. A palavra de Deus está aqui. Feche os teus olhos nesta hora. Querido Pai Celestial, ao estarmos na tua casa hoje, Senhor, temos falado a tua palavra, Senhor, a maneira como o Senhor fala. E uma das maneiras como o Senhor fala é através da tua própria palavra, Senhor. Cada vez que a gente abre a tua palavra, a Bíblia Sagrada, a tua voz está falando conosco, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando com os irmãos aqui nesta noite, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando, Senhor, de uma maneira poderosa. O Senhor está falando dentro da alma, Senhor. E eu te peço, vem agora, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Sopra, Senhor meu Deus, dentro da alma do teu filho nesta noite. Dá um sopro, Senhor meu Deus, dentro da alma do teu espírito, porque a tua palavra diz que toda a escritura é inspirada, e nós aprendemos aqui que do grego a palavra inspirado é o sopro de Deus. Senhor, sopra dentro da alma do teu filho nesta noite e traz refrigério, traz segurança, traz direção, traz limpeza, traz, Senhor meu Deus, clareza, traz, Senhor meu Deus, fortalecimento. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e ministramos esta palavra na vida dos teus filhos nesta noite, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Quantos recebem essa palavra pode dizer amém? Vamos nos despedir recebendo a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja hoje e sempre com todos nós, quando nós dizemos juntos: se Deus é por nós,